Gente, eu sou Regis Bezerra, você já De me novo, conhece. De novo. Bom, era pra ela te apresentar. Te apresentar. Não, agora é sério mesmo. Agora é sério. Deixa eu começar. Oh, vai, vai. Quero aqui apresentar para vocês o meu esposo, ele que não somente ganhou meu coração, mas ganhou também as minhas contas. Meu Jesus. Gente, você tá pensando que é brincadeira, mas é verdade, ganhar as contas, né? E essas contas, na verdade, só aumentaram dia após dia, né? Brincadeira. Gente, nós estamos aqui para gravar um episódio muito especial, tá? Nós estamos aqui em Casais. Finalmente, isso aconteceu. Não na nossa cidade, mas aqui em Orlando, na Flórida. Como você pode perceber, a gente está num cenário aqui meio que, né? Diferente. Romântico. É, Improvisado. improvisado. Meu Deus do céu. Edição especial é isso, né? Eu sou Laiane Mello, sou casada com esse rapaz lindo aqui que tá do meu lado. Rapaz, 40 Ele anos. ganhou meu coração há Jovem. 15 anos, tá? Que ele é dono oficial. Também as contas, viu? Yes. Hoje nós estamos aqui para Ele que me falar. patrocina. Hoje nós vamos aqui, como se diz, aí é loucura. Aí é loucura. Ele que é o velho da lancha. Olha aí, o que é isso? Gente, seja bem-vindo aqui, conhecendo o velho da lancha. Conta pra nós aí, como que você conquistou. Já conquistou ela com o quê? Com balinha, né? Naquela época, você, né? Menininha, você, né? Já. Rapaz, Gente, com orgulho, eu sou mais velha que meu esposo, É, tá? Eu não gente, tenho vergonha de E falar não isso. parece, né, mãe? Não, não parece, mas é a eu realidade. só pego aqui pro Reginaldo, viu? Ele é 2 anos mais velho. Eu só lembro que ela é 3 anos mais nova do que, mais velha do que eu. Eu sou a mais novinha. Exato. O mais velho da turma aqui é o Regis, né? O pai, Não, pai gente, de vamos todo falar a mundo. verdade, é A Larissa é pecado. a mais nova da turma, né? Sim. E eu venho um segundo lugar, né? Sem enrolação, então vamos começar aí um bate-papo sobre casal aqui. Tem 15 anos de casada. 12. Nós 15. Vocês são nossos mentores, né? E Você tu, tem quantos 15? anos? Eu tenho 12. Ah. Igual ela também. Nós Igualzinho, também tem coincidência, 12. né? Então vamos aí, Larissa, qual foi o maior obstáculo aí? Fala pra nós. Eu acho assim que o maior Nossa, já obstáculo do começou nosso logo. casamento Vamos falar de foi coisa boa, gente. a questão de a comunicação e também a criação, né? Às vezes a gente vem de famílias diferentes, Culturas. propósitos diferentes, cultura diferente. Uau. E aí quando a gente se une numa mesma casa, isso cria um choque, né? Um fala mais rápido, outro fala mais lento, um é mais ágil, o outro é mais devagar. E as Isso não é pra mim não, viu? indiferenças- E as indiferenças acabam criando Mas um você choque tá falando de nós mesmo, assim, dos 4 aqui? no Aqui casamento. é lugar pra lavar roupa E suja. existe também a questão da linguagem. Então, assim, eu fui uma menina que sempre foi criada para ser independente, não depender do homem, do marido. Isso também foi um obstáculo muito grande para mim. E é isso, É mas mesmo? graças a Deus Dependência. superamos depois de longos anos e dias difíceis, tensos, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir, mas a gente fez um propósito com Deus que o divórcio não seria a opção. Só a morte Incrível, mesmo, né? Aí incrível. os dias que a gente queria escapular do casamento, a oração, Senhor, me leva. Mas graças a Deus nós estamos aí esses 12 anos. 12 anos. A gente venceu a dificuldade e hoje a gente está junto, se amando a cada dia que Ei, não passa. pega na mão não, porque eu não posso pegar na mão dela. Rapaz. Se Nós vamos amando trocar a cada dia que passa. Nós vamos trocar lugar aqui agora. Vem pra cá. Senta aqui. Eu tô com torcicolo. Eu não vejo a hora, às vezes, quando ele Pega na sai, vai trabalhar, não vejo a hora dele estar em casa, de abraçar, Eita. amar. Não, e mas tá era só os perto lados com ruins. ele. Não, agora é o lado Então, bom. assim, Já entrou pro eu lado sou bom? muito feliz no meu casamento, né? Hoje. E assim, a gente tem E vivido ontem? dias maravilhosos. E juntamente com os nossos filhos, é isso. Gente, Legal. Sim, Qual é a vocês? maior? Eu vou começar aqui. Eu E vou vocês? começar não, vou dar sequência aqui. Então dá a Vou- sequência aí, vai lá. Entendeu? Ela falou sobre os desafios, né? Você perguntou sobre os desafios. E realmente, na nossa história, o primeiro ano foi o ano mais... Assim, Da diversidade. confronto. Foi confronto. Muito. Que pra todos os casais, né? A maioria. É, não é? Para mim foi... porque aquilo que são, digamos assim, uma cultura diferente de criação, né? Muito. Uma cultura Tem totalmente choque diferente. mesmo? Tem choque? Meu irmão. Bem grande. Gente, olha, a Larissa, Por exemplo, qual é a tua cultura? A tua cultura que você trouxe, assim, da sua... da minha, cara, eu sou muito assim... A sua cultura familiar. É, cultura familiar, familiar. que você trouxe pro Isso. Mas casamento. sempre foi muito família. Foi, Foi casamento, muito família? família. A minha personalidade, principalmente falando assim de cultura de você prezar o tempo de qualidade. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade, palavra de Toque. afirmação e toque.
entendeu? A minha esposa já é ato de serviço e presente, entendeu? Faxina. Então assim, ela veio de uma família, né, totalmente onde a mãe dela ensinou a independência, né? E ensinou ela a fazer, A não depender, né? Então quando nós unimos, né, como se diz, as escovas de dente, né, ali no primeiro ano, Isso. foi um choque térmico, porque ela é de um perfil dominante, né? Dominante comunicadora. Estou falando isso hoje do que eu estou estudando hoje. Então, naquela época, se eu soubesse disso... Não tinha passado não pelo tinha que passou. Naquela época era só demônio, na época, nós botava a culpa demônio. nos Tudo era capeta. Satanás. Nós colocávamos a culpa nos demônios, né? Isso aqui é do... né? Mas não entendia mulher que a sabe. mulher... Ela tem o período, né? Onde Que é os do Satanás hormônios- também. Entendeu? Gente, quem inventou a tal da TPM? Misericórdia, gente. Pra que Folcão. isso? Folcão. O Joab, ele sofreu um impacto também, assim, quando ele entrou na minha família, em questão cultural. Ele é Muito muito grande. calmo, fala devagarzinho, fala baixo. E eu já Ele vou é- entregar uma dele ele é em aqui. casa. Ele Pega não aí. gosta que pega A carne. no prato de comida dele. Lara Victoria, viu? A Titi ama você, filha, mas você quase não deixou a Titi entrar na família, porque você roubava a carne Roubava a do prato carne do dele. prato dele. Gente, E ele não era acostumado com isso, ele já era aquela pessoa mais recadada. E minha família Dispersiva. tipo, meu irmão, Aglutinado. minha vem, mãe, lá em pega casa, aqui, lá em casa todo mundo Rapaz, fala eu alto, eu um aprendi divide a muito, comida do aprendi prato muito. do outro, e nós é aquela família unida, entendeu? E ele já é mais reservado. É a família hiena, é? Nas primeiras visitas dele lá em casa, né? Minha sobrinha tinha 3 anos, a Lara Victoria, e ela já... E o bichinho passava fome quase. Pô, não é? Quase não tinha uma carne para comer. Era muito difícil o dia que ele tinha uma carne para comer. E ela ia logo na carne dele. Pô, não é? Isso era um complexo, Era né? um complexo, cara. Era. Caraca, mano. Você ia deixar de casar com a Lena por causa de um pedaço de carne. Pedaço de carne. Que é isso? E a minha família já é aquela família mais tote, que pega, que abraça e agarra. E eu te amo. E ele já veio de uma cultura um pouco diferente, mais reservada, mais... Mas a gente se adaptou bem. Esse Mas- é o Regis, porque o Regis, meu querido esposo, Isso. não tem nenhuma escova de dente. Porque assim, se tiver uma Eu tenho escova... várias, todas as suas são minhas. Se tiver Eu uma uso- escova eu de uso a dente dele, lá, ele não usa a minha nunca. ele usa a dele, ele usa as minhas meias, assim, tudo que for mais fácil pra ele, ele eu só não uso os pega. vestidos e a saia, porque... Mas o resto... Então, o Regis veio dessa Essa cultura. de compartilhar. É você se doar para o próximo. O entendeu? meu esposo não é assim, ele é mais reservado. É dele. E ele É sempre meu, foi meu. mais a Mas eu questão pego as assim, escovas dele, Acaba do de vez em coração ruim, quando. né? questão da comunicação. Ela pega mesmo. Olha, Comunicação foi difícil, viu? comunicação foi difícil. Pra É, nós. é uma das coisas que você falou que foi uma das maiores barreiras, Sim. né? A questão da comunicação. E a comunicação, como todo mundo sabe, ela não é aquilo que a gente fala, Que o outro entende. é o que o outro entende. Então essa é a maior dificuldade que existe. Por isso que a De- serpente é. entendeu Eva, Então, né? quando começa um casamento, bom, todos os casamentos que começar depois que assistirem esse podcast, Sim. vai começar totalmente diferente. É a grande vantagem Glória dessa a informação, né? As brigas que acontecem, as discussões, toda a circunstância que acontece é básica, é simples, é por um motivo. É algo que você valoriza mais do que o casamento. É a mesma coisa de você estar em times opostos, né? Então, isso acho que quando chega o amadurecimento, né? Que demora. Que demora, né? Meu Deus. Informativo e tudo mais. Aí você começa a ver que aquelas brigas elas começam a diminuir, os problemas começam a acabar e basicamente é porque vocês dois O estão sexo começa a amadurecendo. aumentar. E uns começam a diminuir. Aqui aí é loucura. É loucura. É o nosso problema. Vida real, gente. Vida real. real. Isso é casamento. É os altos e baixos mesmo do casamento. Sim. Que mais? Manda aí. Vamos lá, filhos. Vamos lá. O que vocês Ah. acham que agora vocês estão entrando assim nesse novo rumo de filhos, né? Além de você ter o seu tempo, o tempo do casal e o tempo dos filhos. Como tem sido assim o desafio para vocês Meu Deus, com 3 filhos abaixo de 5? Nossa. Nós estamos só começando, né? Agora, né? Demorando 10 anos para ter Nós filho, então estamos estamos na fase só, de sobrevivência. só Faz de começando. sobrevivência. Eu sobrevivi. Fala aí, Rani. Olha, é um desafio muito grande. Por mais que é algo que eu desejei muito, eu sonhei muito,
ao mesmo tempo é o lugar que a gente mais se frustra, eu acho, assim. Porque tem dia que você acha que você é aquela mãezona, uau, hoje eu arrasei. No outro dia você fala, nossa, hoje não foi legal. E como lidar com isso? Como que você lida com isso? Tipo assim, com esse... Eu acho que acho que na mente da gente devia ter um botãozinho assim, ó, reset. Aí, tipo, acabou aquele bad Recomeçar. day. Vamos... Hoje foi um mau dia, mas amanhã... Acho que é só Jesus, né? Para conseguir fazer a gente viver essa inconstância, né? Esse alto e baixo. E lutar contra esse... Porque se não for Deus, a gente acaba, com certeza, numa depressão, numa frustração. E eu tenho passado por altos e baixos na maternidade. Num descontrole emocional, como que fala a palavra? Como é que falaram essa palavra? Esqueci a palavra, agora fugiu. Emocional? Tipo... Quando você não tem... Um pouco uma instabilidade emocional, entendeu? Isso. E porque é uma fase desafiadora. O meu mais velho tem 5 anos, então agora que ele está entrando numa fase mais fácil, onde ele já toma seu banho, ele já sabe mais coisa, já um pouquinho mais de independência. Aí o Pedro, como ele copia muito o Antônio, então ele já desenvolveu uma área. Isso vai sobrecarregando a gente, que a gente fica tão sobrecarregada com tudo, vê isso, aquilo, aquilo. E eu acho que agora eu estou entrando numa fase mais tranquila, que agora é só mais o Luanzinho. Então, tipo, uma fase mais tranquila. Mas aquele momento intensivo, ele está acabando, intensivo, porque muito, é um momento que te suga muito, né? Sim. E nós somos pais dados demais, assim. Então, você imagina que realmente como que fica a questão do cansaço, tanto mental quanto físico, entendeu? Eu não estou dizendo que quem tem filho maior não tem os seus problemas, mas é outro tipo de etapa. Por isso que eu falo que a fase que eu estou vivendo é uma fase de sobrevivência. Não é, você não dorme a noite toda, você não tem qualquer hora vou ali, ou o menino está tranquilo atrás de você. Não, meu filho, eu somo dentro da loja, corro para um lado, corro para o outro. Então é aquela fase mesmo assim de sobrevivência, mas com a glória do Senhor. E o conselho, Rani, o conselho. Agora qual é o conselho? Tenham filho, gente, tenham filhos e tenham filhos, casou. Assim, tenha tudo um atrás do outro, entendeu? Porque é uma fase, vocês vão passar tudo de fase junto. Eu acho que quando o Luanzinho completar seus 4, 5 anos, acho que eu vou dar uma relaxada a mais. Eu vivi isso diferente. Eu acho assim que por causa da trajetória da minha vida, sempre fui criada muito sozinha. Eu não tive irmãos que foram criados na mesma casa do que eu. Então, eu sempre fui muito sozinha. Então, quando eu casei com meu esposo, eu depositei toda a minha dependência emocional nele. E assim, então, no começo do nosso casamento, por ter vivido isso tudo sozinha, eu queria que ele vivesse o tempo todo comigo. Entendeu? Então, assim, a maternidade, para mim, ela foi como um escape, entendeu? Para eu dividir toda aquela euforia que eu tinha com os meus filhos. Então, assim, a maternidade, para mim, eu encontrei alívio, por mais que os primeiros anos... Eu creio que o primeiro ano foi difícil, mas, assim, eu escolhi ser mãe. Então, assim... Toda aquela emoção, todo aquele sentimento eu pude compartilhar, eu pude me ocupar minha mente com os meus filhos. Porque, assim, eu me sentia muito deprimida. O meu esposo saía o dia inteiro, ficava o dia inteiro fora, então eu nunca fui, assim, uma pessoa... Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, tudo, mas eu nunca fui de, tipo assim, tá na casa de um, sai pra ali, sai pra cá. Então, eu sempre gostei de, tipo assim, eu ia pra faculdade, tinha o meu trabalho e ia pra casa. Então, eu sempre fui criada nesse âmbito. E o fato de eu chegar em casa e meu esposo não estar, aquilo me frustrava. Não era, amor? Então, porque eu queria a atenção dele toda para mim, eu queria o tempo dele para mim. Se ele pudesse não trabalhar, eu achava bom. E aí, eu também queria não trabalhar. E aí, para mim, eu me ocupar com os meus filhos foi como se fosse um remédio para mim, entendeu? Isso. Então, assim, porque eu sempre gostei muito de cuidar da casa. Quando a gente era recém-casado, tudo era assim, perfeitamente, as roupas de cores. Então, se eu tivesse tempo sobrando, eu tirava tudo, passava tudo, colocava tudo por cor. Só que o fato dele não estar em casa, porque trabalhava aquilo, tipo assim, me frustrava. Então, a Gabriela, ela veio para assim, suprir uma carência
E assim, no meu coração, por mais que foi difícil a questão de lidar com o sono, com, né, com a questão da criança, logo veio o Joseph Luca, que ficou muito doente, o Regis teve que se ausentar para trabalhar. Então, assim, eu encontrei alívio, tanto na minha maternidade, por mais que foi difícil, que é desafiador, mas eu também encontrei nos livros. Né? E aí eu comecei a ler sobre maternidade. Eu sempre fui muito assim, tô grávida. Você lembra daquele livro? What to Expect When You Expect? Antes de eu ter as crianças, eu já li o manual, tudo para saber como ia ser mês a mês. Então, assim, hoje é o lugar onde eu mais me encontro. Se você me perguntar assim, às vezes as pessoas, você gosta de sair mais do que o Regis e tal. O Regis, se eu for para um retiro espiritual, ele sai pela outra porta, porque ele não gosta de ficar em casa. Ele gosta de sair. Eu gosto de estar na minha casa. Eu gosto, sim, de sair de vez em quando com a amiga, mas eu amo a minha casa, eu amo meu lar, eu amo estar cuidando dos filhos, sabe? Colocar eles na mesa, alimentando. Isso foi algo assim, como se eu nasci. Mas você sempre teve o sonho de ser mãe? Você sempre quis sempre ter 3 filhos, sempre quis. Mas sempre você não é a mãe que quis ser mãe pelo fato assim de dar à luz, mas é literalmente sempre quis ser mãe, de criar, de educar, sempre quis dedicar tempo de qualidade. Sempre quis ser mãe. E é tão interessante que eu tenho uma filha de 10 anos de idade e ela teve um programinha na escola, tipo assim, o que você quer ser quando crescer? E eu, Gabriel, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser mãe. Aí ela, mãe, você vai chegar a tempo? Vou chegar, minha filha. Aí eu cheguei de viagem, tudo. Eu amarrei um travesseiro assim, fiz com que ela estivesse grávida, amarrei uma criança no pé, outro no outro, um aqui nas costas, e ela foi pra escola com o copo de Starbucks. Assim, coloquei em cima, aí eu perguntei assim, minha filha, como que você quer ser? Aquela mãe depressiva ou aquela mãe alegre? Mãe, eu quero ser igual a você. E isso, né, amor, foi assim, aquele dia trouxe tanta alegria, porque assim, eu não posso te dizer, eu não vivi dias difíceis na maternidade, eu vivi dias difíceis no meu casamento. Mas a maternidade, ela me trouxe vida, entendeu? Então, hoje você perguntar a Gabriela, quantos filhos você quer ter? Eu quero ter 4. O Joseph, você perguntar pra ele que eu quero ter 3. A pequenininha, se ela desce pro beijo, se ela sobe pro 4, ela carrega 5 bebês. Só fazendo um parênteses aí, eu acho que o que dá pra ver uma diferença, porque você engravidou com quantos anos de casado? Eu casei eu engravidei com 22 anos, eu tinha 2 anos de casado. 2 anos de casado. Então, você já passou aquela fase e já entrou na maternidade. Sim. Eu já, no nosso caso, nós já vivemos 10 anos só nós dois. Então, devido eu já sofrer com a infertilidade, tem algo que já me consumia de outra forma. Então, foram 10 anos sozinha. Casada, mas sozinha. Então, eu buscava refúgio em loja, em rua. Essa era a minha vida. Então, quando eu tive o primeiro filho, eu tive uma pequena depressão pós-parto, que eu não acreditava nisso, mas eu pude ver que era real. Devia ser um momento mais perfeito para mim, porque vocês conhecem a nossa história e vocês sabem o quanto eu desejava. Sim. E ao invés daquilo ali me causou uma frustração, às vezes. Eu lembro, tadinho do meu filho. Eu olhava ele na cama e eu pensava, gente, esse menino vai ficar atrás de mim o dia inteiro. Porque eu era tão acostumada àquela vida sozinha, porque eu já trabalhava, então eu tinha uma rotina completamente de liberdade ali. E eu almejei muito ser mãe. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil, porque a maternidade, realmente, ela muda muito a gente. Muda por completo. O hormônio, o sentimento, gente, é tudo. É uma mudança, assim... Até não sei se para vocês foram assim, mas eu até falo pro Joab assim que até em questão de casal, depois que nasce o filho, eu vejo uma união maior. Sim, sem uma dúvida. Coisa assim que nos une, assim, que é diferente. Parece que você passa a admirar mais outra pessoa. Sim. Parece que quando isso acontece, quando você tem o primeiro filho, a partir dali, me parece, assim, é uma sensação, tá? Não tô falando que seja isso. Mas parece que ali evidencia uma só carne. Me parece que é completa. Isso. Parece que estava faltando um pedaço e aí você se completa. Isso, parece que você se completa ali no filho, porque são 2 pessoas olhando para um ser humano perfeito que foram
É que incrível. saíram dos dois. Gente, tenham filhos. É incrível. a Gente, melhor coisa tenha- que tem. E sem contar que eu acredito assim que os filhos são o termômetro do casal. Com Os certeza. filhos vêm para nos disciplinar, Yes. para nos transformar, Ah, para com nos certeza. mudar, Eu para nos aprendo amadurecer. Então, por exemplo, assim, no começo do nosso casamento, às vezes a gente alterava muito a voz, né? Eu era uma pessoa muito nervosa, eu me irava muito facilmente, então assim não tinha vigilância com as palavras. E quando a Gabriele veio, ela veio literalmente para extrair aquele amor que estava no meu coração, mas que estava lá no fundo do poço, que eu achava assim que eu não tinha sido nem criada para amar alguém. E ela trouxe essa essência, como se ela veio para curar uma carência, sabe? As minhas Isso. raízes. Então, assim, como sem os meus filhos eu não seria a mãe que eu sou hoje. Então, eu costumo dizer que assim como as pessoas escolhem várias coisas, eu escolhi a maternidade. Se você me pergunta, eu escolhi ser esposa. E é uma área que eu amo servir a minha mesa. Da minha casa, eu amo estar com os meus filhos. Eu encontrei o meu propósito na maternidade. Então, assim, antigamente eu reclamava para tudo, para fazer uma comida, para arrumar uma casa, tudo. Hoje eu faço tudo com gratidão. Então, assim, eu vou fazer uma comida para os meus filhos, eu chego do culto, 10 horas da noite, eu faço a comida, eu faço o lanche, eu preparo o lanche, eu coloco os bilhetinhos. Antes de viajar, quando a gente vai viajar, eu coloco os bilhetinhos em cada quarto. Sempre faço uma coisinha a mais, um bolo sou de prova disso, coração. realmente. Meu esposo, quando ele vai viajar, eu faço a Gente, mala. faz a mala. Coloco os bilhetinhos Aí eu pra chego, ele. né? Entendeu? Chego, aí quando eu vou abrir as roupas, tá lá os bilhetinhos. Eu falei, meu Deus. Então, assim, eu acho que cada dia, a Bíblia detalhe, diz assim, né? que cada dia Deus faz nova todas as coisas. É você que tem que viver um novo de Deus na tua vida. Então, por exemplo, a maternidade. Eu creio que seja normal os 6 primeiros meses, porque você está vivendo uma fase de adaptação. Mas quando completamente. você recebe a palavra do Senhor, hoje, você entende assim, hoje é um novo dia. Então não vai ser como amanhã. Então hoje eu declaro que esse dia será melhor do que amanhã. Que é você que tem o poder de decidir como você vai viver o seu dia. Então, assim, por exemplo, quando o Regis estava viajando para o Texas, Mas eu se não mudar nada no dia, não muda nada Sim. nos resultados, né? Com Então, certeza. é importante, né? Aquela frasezinha bem curta, né? Se nada muda, Nada muda. nada muda. Muda. Então, só mudou na sua vida porque alguma coisa mudou. Sim. Veio mudando, Veio, né? aham. Para poder você conseguir chegar até esse desejo, essa Precisa- vontade. E de eu tudo. passei muitos desafios também. É. Os meus filhos nasceram muito doentes, né? Quando eu tive a Gabriele com 8 meses, eu tive uma bactéria muito forte que poderia ter prejudicado muito o nascimento dela. bebê, né? Eu passei 1 ano e meio no hospital, indo e saindo do hospital com meu filho Joseph, escutando que ele poderia ter leucemia, uma doença no sangue, os rins dele ele nasceu com os rins danificados, ele teve tirícia muito alta. Então eu passei 1 ano com aquela criança sendo diagnosticada com a fatalidade. Eu entrava no hospital e era sempre um diagnóstico. Então, assim, eu acho que quando você vive esse vale da enfermidade, você agradece mais ao Senhor por aquilo que você tem. Aí, para finalizar, a Evelyn, que todos vocês sabem, foram 60 dias no hospital, numa UTI. Numa UTI. Numa Ainda UTI. Assim, Além de estar no sendo hospital, algo muito era- intenso. Então, assim, por mais que seja cansativo, que às vezes mas é um cansaço gostoso, né? E é tão engraçado que às vezes eles vão crescendo, aquilo vai trazendo uma alegria tão grande. Eu amo ser mãe, tá casada. Não tenho, sabe, essa Qual que Você, seria? Ana, você ama ser mãe? Eu amo ser mãe, eu amo ser esposa. Gente, casem. É muito bom ser casado. Muito bom, gente. Quais são os benefícios de um casamento lá? Fala pro pessoal aí que tá Olha. tudo solteiro aí com medo de casar. Fala os benefícios aí. Olha, existem vários benefícios. Eu não posso reclamar. Assim, a gente teve até um começo tranquilo, né? Tivemos alguns... Mas não foi nada assim tão, né? A gente... O Job, ele é muito calmo, eu também sou calma. Então, o nosso começo não foi tão difícil. Às vezes eu vejo pessoas tão frustradas, tão assim, né? Com casamento e eu falo, gente, né? Eu olho assim e falo assim, será que eu mereço ter um casamento assim tão... Você merece. Você merece. Graças a Deus. Porque hoje, a gente estava conversando ontem aqui na sala aqui, e a gente estava falando sobre isso. Hoje as pessoas não querem esse compromisso. Que frustração é essa? Que experiência que eles tiveram que
que não os fazem desejar mais. Isso. E é tão gostoso, gente. Eu não consigo imaginar a minha vida se ela não for do jeito que ela é hoje, entendeu? É algo assim. Eu sou grata a Deus pelo que eu tenho. Eu sou muito grata. Eu tenho um esposo maravilhoso. Meus filhos são lindos, Obrigado, maravilhosos. obrigado. E Eu tenho uma esposa maravilhosa. Agora, Hoje tem, tananã. Hoje Eu tenho uma tem, esposa tananã. maravilhosa que eu amo. Vocês não pegam na mão, não, porque eu não tô longe. Mas começa o seguinte, conta pra mim teve alguém que te ajudou nesse relacionamento? Gente, eu preciso confessar pra vocês Teve que alguém? eu tenho um cupido, entendeu? Quem? O meu cupido foi esse rapaz aqui. 3 horas da manhã orando, Mas é né? porque eles dois já têm um caso antigo, entendeu? Então ele quis escolher a dedo pra saber se combinava com ele. Porque se ele não me aturasse, ele não ia querer que eu Ó, a casasse Larissa com o tem que me Reginaldo. agradecer, Aê, né? tá Porque aí. se não fosse eu, né? Você não estava casada com o Regis hoje vendo? também. Gente, Então acho que tem um Eu tenho que negócio- agradecer tem um o negócio Celisvan aí. que me convidou pra ir pra igreja. Ele também. não podia ter um Celisvan, obrigado, meu relacionamento filho. mais sério, ele arrumou uma morena pra substituir o moreno. É porque entendeu? o Moreno Eu vou era o... contar Olha, vou esse revelar men- o segredo do Reginaldo aqui em câmeras, viu? Vocês olham esse cara assim, ele todo machão assim, entendeu? Não, é macho, Mas, é caba macho. Olha, a primeira vez que a Larissa foi pro Brasil sozinha, Com depressão. Rani, não conta Já não. vamos passar Rani, depressão. conta não, Rani. eu aqui tive vai que viralizar. fa- Não, eu não tive conta que não. fazer uma cama pra ele Conta não. no chão do meu quarto. Gente do do céu, lado não do conta, Joab, menina. Porque ele não conseguia Aí como é que eu dormir na dormi? Não conta. Ele não conseguia Não dormir. conta. Não conseguia dormir na casa dele sozinho, sem a morena. Ele foi dormir lá em casa no chão. 40 num dias. colchãozinho do lado da cama. É verdade. E nós orava muito. E eu brava, nós gente, que orava, ele dormia na Deus, casa manda dos essa, manda outros. essa menina de volta. Reduz essa viagem. Ele E tu passou- querendo aumentar a viagem. Ele passou 40 dias dormindo no chão. Ele não dormiu. 40 dias. Mas por que você não dormiu na cama, Rani? Gente, Não, e tinha a cama, viu? Tinha a Tava cama, o quarto, tinha tudo quarto, preparado. Tinha um quarto lá, tinha minha casa lá, né, o apartamento, né, na verdade. Mas eu acho que naquela época eu tava passando por uma fase, os 40 anos no deserto, né, Varão? Então, assim, é difícil, né, você tá... Já era 40 anos que tu tava fazendo? 40 aquilo, né? dias, né? Tá, não fazia Aquela não. época lá. Aquela era o primeiro dia, já fui logo, entendeu? Mas é porque, na verdade, literalmente, eu não sei, mas eu não consigo dormir numa cama de casal sem a minha esposa. Não, tipo assim, eu vou para um sofá, vou para um lugar assim, eu não consigo. E quando ela ficou 40 dias no Brasil, E que foi a primeira vez, Foi a né? primeira vez. experiência. Vocês tinham o quê? De casado uns 3 anos? 2? eu acho que tinha, não, acho que só tinha, não, foi antes dela engravidar. Ela não tinha. Então, um ano. Foi antes dos 2 anos. Isso. Quando passou o primeiro ano de pega pra capar, né, de confronto, né, aí no segundo ano ela foi pro Brasil. Aí eu falei, meu Deus, será que ela vai voltar? Meu Deus, tal. Ela foi passear, né? E aí foi aonde eu lembrei, né, que você me devia um favor muito grande, que eu passei, olha, isso aqui eu vou ter que Não confessar. conta não, Eu rapaz. vou confessar. onde que é? Ela, a Laiene, Que eu fiz, gente? tava namorando o varão aqui, o Vaso, e ela precisava de um conselheiro, precisava de alguém para aconselhar, alguém para intervir na causa, precisava de alguém para orar. Sei. Então foi muitas Foi você, madrugadas, amor, muitas intercessor. madrugadas aconselhando essa mulher, chorando do outro lado, e eu orando, gente, pagando preço, orando pelo relacionamento dos dois. Mas foi estratégia. Foi entendeu? estratégia. Se você não gostasse de mim, você ia Tá falar vendo? pra ele, Ela ó, foi sai na fonte. fora. Ela foi na fonte. Foi na Se eu não fonte. gostasse, varão, você não casava. Foi. Agora, vamos lá. Pergunta. Vamos lá. Eu vou Perguntas, perguntar, vai. Vocês querem? Reginaldo, o que foi a primeira, assim, uma coisa só, a primeira coisa que atraiu, que você te atraiu aí na... Que me atraiu nela? A primeira coisa. Tem que falar a verdade? É, Pode ser, sim. Uma Tem, coisa que falar a verdade mesmo, não pode mentir, não? já sei a resposta. É? Foi a beleza. Beleza, vai, Larissa. A beleza. Porque, eu não sei se os demais homens são assim, né? Pelos Mas olhos. eu sou atraído pelos olhos. E quando eu bati o olho na morena, eu falei, meu Deus, Como tá essa parecendo morena com aí, a beleza tá falando algo no meu coração. Viu? A primeira coisa que atraiu meu esposo foi o coração. Meu Deus, Coração você enxergou meu coração, amor. Sim, porque assim... Nossa, eu pensei que era bonito dele. Todo homem, né, quer ter só uma noite com você. Todo homem, às vezes você tá nessa busca de namoro e tal, e o homem às vezes não quer levar você a sério. Isso. Quer levar você pra cama e não quer levar você pro altar. Então, assim, quando eu conheci meu esposo, ele não quis me levar pra cama, né? Ele quis me levar pro altar. Então, assim, só pra deixar aqui registrado pros crentes, né? Que achava que nós, sei lá, antes do casamento, né?
casei, entreguei mim para Jesus, né, pro meu esposo. No dia da noite do meu casamento, eu vi até que o inimigo tentava de vez em quando. Mas, Ele assim, tenta, meu Deus. ele tenta me derrubar. Mas não vai. Pois é. E aí, então, assim, ele não foi aquela pessoa assim, eu preciso ter sexo com você antes do casamento. Sabe, ele foi uma pessoa que soube esperar, ele soube me honrar, foi uma pessoa que quis, acho que foi a primeira pessoa que quis, literalmente, conhecer a minha história, conhecer quem eu era e não a capa que eu transparecia. Então, assim, quando eu olhei para ele, eu falei, uau, existe alguém assim? Você sabia que era esse, já sabia. na hora que você... Existe alguém falou. assim que tem todo esse cuidado por mim, esse zelo, todo esse carinho por mim. Então, assim, eu me apaixonei por ele, continuo me apaixonando. Eita, Jeová. E é isso, não consigo viver nenhum dia da minha vida sem ele. E você, Moreno? Eu? Ixi, rapaz, agora que eu tô aqui. Foi a beleza, foi o coração. Não, só uma coisa. Uma coisa. Era só uma? Uma coisa, só uma. A primeira. A primeira? Não, mas não foi essa a pergunta, não foi? Ela falou a primeira só... coisa? Então pronto. Foi o quê? Já falei. Foi o quê? A beleza. A beleza, foi. Não. Foi a beleza, foi o coração. Eu vou falar várias coisas, né, Anny? Então vai quebrar o Atraiu-se. protocolo. Já quebrou. É podcast, né? É isso E aí. você, Laine? E você, Anny? Gente, uma coisa que me Foi a chamava beleza, muita não foi? atenção... Não quando- foi não. Isso aí eu garanto que não foi. Uma coisa, vocês aí que são casadas com músicos, gente, Eita, é fala aí. algo que toca, assim, sabe? Quando ele tá atrás daquela guitarra. Olha, foi Ô, isso. guitarrista. O que é isso? Ó, descobri inédito. Geralmente, Aquele guitarrista não é violão. muito crente não, viu? É o baterista, né, uma amor? coisa que, Mas o guitarrista acompanha o é uma coisa baterista. que, Gosta tipo, muito de quando falar. eu sempre vi, eu falo, uau. Olha aí. Pois você não para de tocar não, Varão, senão você tá... Continua tocando. Mas tem uma coisa que define o Joab assim pra mim, que a gente tava conversando isso esse dia pra trás lá em casa. E eu falei pra ele que, Que é? Me uma, lembra aí uma que eu não tô chave lembrando, não. que eu vi, eu pensei assim, essa é a pessoa certa. Eu vivi um relacionamento antes desse casamento e eu escutei uma coisa antes que quando eu escutei da boca dele, eu falei, meu Deus, que diferença. Fez toda a diferença. No meu outro relacionamento, eu escutei assim, o que importa é eu e você. Os seus pais, ou a família, o que está de fora é extra. O que importa é eu e você. E quando a gente namorava, né, tinha ficado viúva há pouco tempo, então houve um pouquinho assim de barreira, né? Minha família, de certa forma, eles não queriam que eu me relacionasse tão rápido, mas foi algo de Deus e eles entenderam e eles me apoiaram. Mas um dia ele falou pra mim assim, se um dia, isso foi a chave pra mim, se um dia eu descobrir que o seu pai ou a sua mãe tem alguma coisa contra mim, ou não me apoiam, ou nesse âmbito, a gente não se casa. Então, tipo, isso pra mim é uma chave que eu vi, eu falei, esse é o cara. Entendeu? Esse é o cara. Porque Meu Deus. era muito diferente tudo que eu vivia. Porque o Job, ele é aquela pessoa assim, ele não se expressa na frente das pessoas. Você não vai ver aquela pessoa melosa e toda aquela coisa. Mas Mas toda hora ele quer beijar você na frente da gente. É verdade. hoje Ah, ele tá tá fazendo mais mentoria com sério. Você não você. viu que eu Pois peguei a é. mentoria Não, com a você família tá dela? Fazendo com mentoria. A família você dela- tá aqui conversando com ela, ele vem, dá um beijo na boca dela família na frente dela- da gente. Não, e entendeu? passa empurrando a gente. passa assim, ó. empurrando, Passa entendeu? empurrando. Sai daqui. Eu não sei o que tá acontecendo, é que não. hoje ele tá mais Quebrantada, É, mesmo, eu viu? acho que depois que entrou Depois da na mentoria, Esse a é o família novo dela, Joab, né? gente. Comecei, né, a ficar meloso. Mas o que eu admirava nele é quem ele era dentro de casa. O caráter dele dentro de casa, comigo, as conversas que nós tínhamos, quem ele era só. Porque não adianta lá fora você ser aquela coisa badalada e papapá, mas chega dentro de casa, você não... Entendeu? Ele era muito carinhoso dentro de casa, ele me abraça o tempo todo, ele beija o tempo todo, ele é muito... completamente diferente do que ele é lá fora. Então é uma coisa que mexeu muito comigo, que eu vi que era algo diferente aí. Sim. Show de bola. Muito bom. E você, Tá amor? vendo aí? Agora Você vai, é pra gente isso. concluir, aí o Joab conclui. Vamos concluir. E aí a gente conclui. Vamos falar, qual é a pergunta mesmo? Não, assim,
Manda aí, manda a pergunta aí. Vamos lá, então assim, igual ela falou, quem era o esposo dela, agora é você. Agora a gente quer ouvir. Então tá, Nós queremos voltando ouvir. aqui ao tempo do namoro, né? A Larissa, eu sempre fui um cara que eu fui de toque. Muito expressivo. Muito expressivo, eu fui de toque. Eu seca. E eu sempre queria andar de... Cara, De mão dada. eu tô na América, mano. Eu só faltava agarrar na mão da minha esposa, da namorada, né? Pra dar um passeio, assim. Isso. E aí ia passear no começo do namoro. Rapaz, não gostava de pegar na mão, não. Entendeu? E aquilo me chamava porque Te intrigava, me né? intrigava, rapaz. Eu cheguei Eu no até relacionamento arrumava bem- cheio de traumas. Eu até arrumava bem arrumadinho, comprava umas camisas da Depois eu vou contar pra Aeroposto, vocês. aquelas de Isso. 4 por $20, sabe? Mas Demais, o hoje, arrumava bem amor, o bonitinho. agora. Mas agora, Sim, as coisas mudaram. sim. É igual nós estávamos falando, parece que os filhos... Graças a Gabriele. Nossa, cara, ó, parece que assim, quando você tem filhos, parece que isso... Parece não, é certeza, isso aproxima mais o casal Tudo, ainda, né? entendeu? Cria uma admiração, né? Sim. Demais, demais. É incrível, tipo, quando o Joab tá com os meninos, eu olho por ele assim, parece que... É. Né, Isso muito muda gostoso. completamente a sua vida. A sua vida muda por completo. Quando você E tem... as crianças amam, né? Beija a não, mamãe. Não, e Beija papai. é aquela coisa, né? Por exemplo, eu olho para minha casa, para o meu lar, né? Falando de lar, é um ambiente onde eu preciso chegar ali do trabalho, é um lugar de descanso, né? Então você cria o seu ambiente. Isso. O que eu vejo muitas vezes hoje em dia você tanto cria um ambiente saudável, quanto você também tem poder de destruir o ambiente. Você pode morar numa mansão, entendeu? Mas se você não trata a sua família, se você não traz para a realidade esse ambiente, que é um ambiente de paz, entendeu? Você pode morar onde for, entendeu? Isso não importa. Você pode morar numa casa simples, numa casa humilde, mas você tem, porque parte de você, entendeu? Essa responsabilidade de atrair um ambiente saudável, de paz, onde você vai criar os seus filhos num ambiente assim, de carinho. Então, na minha casa, cara, na minha casa, de fato, eu valorizo muito isso. Você tá entendendo? Em criar um ambiente onde meus filhos estão... Porque aquela questão, o ecossistema, né? Fala tudo. O ecossistema, ele, na verdade, ele Sorry, gente. influencia Tô no meio do muito, business. entendeu? Na maneira que você cria os seus filhos. Então, dentro da minha casa, é um ambiente onde a gente beija na frente das crianças, eles amam. A Evelyn, de 3 anos de idade, quando você mamãe. beija, ela vem, aí ela brilha os olhos. O Antônio, o Joab vem, me beija, o Antônio Jake vem, ele quer me beijar também. E o Joab fala, é minha namorada. As crianças fazem isso. Eu beijo ela, aí a Evelyn vem e quer me beijar também e tal. Então, Pedro é assim. você sabe, Ó, você é um fala... sinal. E é O tão abraço, engraçado cara. que, tipo assim, quando o Regis sai com as crianças, eles querem, às vezes, querem comprar o quê, amor? Sempre, pai, tem que comprar flor pra mamãe. Sempre. Tem que comprar chocolate. Tem que comprar isso. Se eu for em algum lugar e levar eles... Aham, eu ensinei bem, gente. Se eu for em algum lugar e levar eles, a Gabi, o Joseph, o Joseph sempre quer pegar flor pra mamãe. O Joab ensina essa cultura pros É, meninos também. eu não Ele sei sempre por chega quê. em casa com flores. O Joseph sempre, papai, vamos levar uma flor pra mamãe. Quando eu saio com a Gabi, papai, vamos levar uma bolsa pra mamãe. Eu vou, Glória! Glória a esses Deus! meninos estão sendo meio educados dentro de casa. E meu. a pequenininha também, né? A pequenininha também. Então, você falou uma coisa assim, que parece que é raro acontecer isso, entendeu? Sim. É raro acontecer isso. Então, assim, a gente tá sempre buscando a educar os nossos filhos nesse ambiente saudável, que é um ambiente onde as crianças também vão olhar para nós e vão ver exemplo e vão querer também levar uma família adiante, entendeu? Eu acho que o que está faltando hoje em dia é exemplo, entendeu? Sim. As pessoas, por crescer num ecossistema onde vê muito abuso, onde vê muito abuso psicológico, rejeição. traumas, rejeições, isso cria em você um trauma que você não vai querer um casamento desse. Exato. Entendeu? Mas é isso aí. E pra É isso finalizar, vai lá, finaliza aí. Finalizar. Vamos finalizar, né? Com uma declaração aí, né, Vai. Reginalda? Olha, gente, eu quero dizer pra minha esposa, olha nos seus olhos, amor. Olha, eu falei uma coisa, nós fizemos, você lembra quando nós fizemos um exercício lá em casa? Do V0, né? Que isso pra mim marcou a minha vida, Sim. quando eu entendi o poder que isso tem, de olhar nos olhos. Sim. Porque quando eu olho nos seus olhos, eu consigo ver a minha imagem nos seus olhos. Glória a Deus. E aí, através disso, eu penso 10 vezes de reclamar de alguma coisa
que acontece no dia a dia. Sim, na TPM. Na TPM. Você vai sentir agora Toda TPM minha eu vou olhar nos cólica, seus olhos que eu vou conseguir 10 enxergar dias em você. sangrando. Mas eu quero dizer para você, Larissa Bezerra, hoje Sim. você traz o meu sobrenome. E isso é muito importante, isso é profético, tá? Sim. Quero dizer para você que você é a pessoa mais linda que eu pude conhecer na minha vida. E desde quando eu te conheci, a minha história foi mudada, de fato. Sim. Entendeu? Eu sei. E eu quero dizer aqui que eu casei com medo por causa que você foi lá, foi a mulher que me sempre me destravou assim, não, você vai conseguir, porque eu tinha medo de não conseguir trazer o sustento para dentro da minha casa naquela época, né? Então, você foi peça fundamental e chave fundamental para poder destravar a minha vida e ver algo muito mais além, que é as promessas de Deus sobre a minha vida, que era acima de coisas materiais da terra. Amém. Então, você é o motivo, primeiro Deus, mas você é o motivo pela qual eu estou aqui hoje, Amém. Vivendo tudo que eu estou vivendo. Amém. E eu te amo. Também te amo, amor. Beijo. Não, eu vou lá, porque na verdade. Não. Eu vou lá. Vem cá, amor. Epa! Não fica com inveja, não. Fica copiando a gente Eu aí. posso escolher minha declaração? Pode. Posso? Canta só aquele trechinho aí. Né? Nossa. Só o trechinho. Eu vou fazer a segunda voz. Faz. Não estraga a música, não. Faz. Quando dois corações se encontram, na vontade de Faz a Deus segunda voz é aí, assim. O amor bate forte no ar e vem pra ficar. Em É câmeras. perfeito, não tem fim. Agora a segunda voz vai Foi fazer. assim entre você e eu. Nosso amor vem da parte de Deus. Tá bom, né? Maravilha! Finalizando, até logo. Gente, foi bom estar com vocês. Dreamcast com vocês. É isso aí. E logo vai ser lançado esse episódio. Até mais. Beijo, Tchau. família Até Bezerra. mais. Família.